Boa tarde, gente. Essa é a parte 3 das nossas operações com números inteiros, tá? Nós vamos trabalhar a potenciação e a radiciação, tá certo? Espero que estejam preparados. Vamos lá? Potenciação em Z. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais de números inteiros. Por exemplo, 5 elevado ao cubo. Esse 5 é chamado de base e esse 3 é chamado expoente. A potenciação ela vai apresentar-se sempre desta maneira, um número maior, não maior em quantidade, maior em tamanho, e um número menor. Esse que fica maior em tamanho é a base e o outro pequenininho é o expoente. O expoente ele nos diz quantas vezes devemos repetir a base. Então, por exemplo, neste caso, meu expoente é 3. Isso significa que eu tenho que repetir a minha base, que é 5, 3 vezes. Veja bem o que eu estou dizendo. 3 vezes. É uma multiplicação. Então, eu tenho que fazer 5 vezes 5 vezes 5. Pronto. Montei a multiplicação, vou resolvê-la. Então, agora eu faço 5 vezes 5, 25. Esse 25 que eu encontrei, eu vou fazer vezes o 5 que está lá. 25 vezes 5, 125. Esse resultado encontrado é o resultado da potência, tá bom? Então, vou repetir. Base é o número que você vai repetir. Expoente é quantas vezes você vai repetir. E potência é o resultado da sua conta. Vamos pensar um pouco. Menos 3 ao quadrado. Esse menos 3 tem que ser repetido 2 vezes. Aqui ele está só uma, então eu tenho que colocar mais uma. Vezes menos 3, correto? A gente tem uma regrinha de sinal, né? Então, vamos lá. É multiplicação. 3 vezes 3 é igual a 9. Menos com menos, na nossa regrinha de sinal, menos com menos é igual a mais. Não precisa colocar, tá? Só quando é negativo que é necessário. O próximo, menos 4 ao cubo. O meu expoente é o 3. Significa que eu vou repetir o menos 4 3 vezes. Então, menos 4 vezes, menos 4 vezes, menos 4. Vamos multiplicar. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4 é igual a 64. Bom, agora o sinal. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Mais 2 elevado à quinta potência. Vou repetir o mais 2 5 vezes. Mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Regrinha de sinal.
mais com mais, dá mais. Mais com mais, dá mais. Mais com mais, dá mais. E mais com mais, dá mais. Ele fica positivo, certo? Bom, o próximo é um número que está elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Não importa qual seja o número e não importa qual seja o seu sinal. A resposta vai ser sempre 1, tá? E logo abaixo eu tenho um número que está elevado a 1. Isso significa que ele vai ser escrito uma vez, ou seja, menos 7 elevado à primeira potência é igual ao próprio menos 7. Repetindo, está elevado a zero, a resposta é 1. Está elevado a 1, a resposta é o próprio número, ou seja, elefantinho cor-de-rosa passeando no bosque, elevado a zero, é igual a 1. Elefantinho cor-de-rosa passeando no bosque, elevado a 1, é igual a elefantinho cor-de-rosa passeando no bosque. Tudo bem? Atenção! Se a base for positiva, não importa o expoente, o resultado será positivo. Agora, se a base for negativa, existem duas possibilidades. Se o expoente for par, o resultado será positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado será negativo. Então, vejam só. O primeiro, mais 1 elevado à sétima, a base é positiva. Isso já indica para mim que a resposta será positiva, mas mesmo assim eu vou fazer o teste. É 1 elevado à sétima potência, então é 1 7 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vamos lá. 1 vezes 1, 1. 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 E 1 vezes 1 dá 1. Ok? Tá. Sinal de mais. Vou repetir o sinal de mais 7 vezes também para fazer a regrinha de sinais com ele. Mais com mais, mais. 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 E mais com mais, mais. Portanto, a minha resposta será mais 1. Isso confirma que, se a minha base for positiva, não interessa se o expoente é par ou se é ímpar, a minha resposta será positiva. Vamos ao outro. Mais 1 elevado à 30ª potência. É mais 1. Bom, é positivo, eu já sei que vai ser positivo. Mas independente de qualquer coisa, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Se eu repetir o 1 zilhões de vezes, vai dar sempre 1. E como ele é positivo, a minha resposta será mais 1. Agora, quando a base for negativa e o meu expoente for par. Olha aqui essa base. É menos 1 elevado ao quadrado. É o menos 1 duas vezes. Como será que ficaria a conta? Vamos ver. Menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 é igual a 1. E menos com menos é igual a mais. Portanto, se o meu expoente for par e a minha base for negativa, a minha resposta será positiva. Aqui eu tenho menos 1 elevado à 30ª potência. 30 termina com 0. 0 é um número par. Então, mesmo sendo menos 1, a minha resposta terá que ser positiva, mais 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1.
Agora, se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado será negativo. Vamos fazer o teste para ver se é isso mesmo? Vamos lá. Coloquei um teste aqui bom, ó, grandão. Peguei o menos 1 e repeti 7 vezes. Ficou faltando aqui umzinho só, tá? 1 vezes 1, 1. 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 E 1 vezes 1, 1. Agora eu vou fazer com os sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Portanto, a minha resposta é menos 1. Quantas vezes eu repeti esse menos na minha conta? 7 vezes. 7 é um número ímpar. Então, se a minha base for negativa e o meu expoente for ímpar, a minha resposta também será negativa. Olha esse aqui. Menos 1 elevado a 573. Que maravilha! Você vai repetir o 573, o 1, 573 vezes? Não. Você sabe que 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 vai dar 1. Agora, para saber o resultado, o sinal, você vai ver. Ele é negativo. O expoente termina em 3. 3 é um número ímpar. Então, se ele é negativo e o expoente é ímpar, ele continua negativo. Tudo bem, gente? Agora, a potenciação em Z. Continuando, existem potências com parênteses e existem potências sem parênteses. O que eu falei com vocês até agora foram com parênteses. Então, com o expoente par, bases com parênteses aplicadas com expoente par terão resultado sempre positivo. Exemplo, olha aqui. Menos 3 elevado à quarta potência. É o menos 3, 4 vezes. O expoente é o 4. 4 é um número par. Vamos fazer primeiro a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Agora as regrinhas de sinais. Menos com menos é igual ao quê? Mais. Mais com menos é igual ao quê? Menos. E menos com menos é igual a mais. Logo abaixo, eu coloquei o mais 7 elevado ao quadrado. Ou seja, é uma base positiva elevada a um expoente par. E está dentro do parênteses. 7 vezes 7 é igual a 49. Mais com mais é igual a mais. Então, se está dentro do parênteses e o expoente for par, a minha resposta será sempre positiva. Agora, quando o expoente é ímpar, as bases vão depender do sinal original. Se a base for positiva, ela continua positiva. Se a base for negativa, ela continua negativa. Vamos ver um exemplo. Menos 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Só que o meu expoente é ímpar, é o número 5. A minha base não é negativa, então a minha resposta também tem que ser negativa. Tem que ser menos 32. Já neste caso aqui, está entre parênteses. O expoente é par, mas poderia ser ímpar também. Se a base é positiva, a resposta vai ser positiva.
Agora, e quando não tem parênteses? Expoente par sem parênteses e expoente ímpar sem parênteses. Tanto para o expoente par ou ímpar, se não houver parênteses, permanecerá o sinal inicial do número. Isso ocorre, pois quem está elevado ao expoente é apenas o número e não o sinal. Exemplo: menos 6 elevado ao quadrado. Não é o menos 6 que está ao quadrado. Quem está ao quadrado é apenas o 6, porque não existe parênteses. Então, eu copio o sinal de menos e aí eu faço 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Aquele menos eu vou conservar. Outro caso, olha só, ele é positivo, não tem parênteses. Não me interessa se vai ser par ou ímpar, a resposta vai ser positiva. Só que tá errado uma coisinha aí no slide, tá? Mas eu já vou corrigir com vocês. É 7 elevado ao cubo. Isso significa que é o 7 3 vezes. É 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 é igual a 49. E 49 vezes 7 é igual a 343. Então, a minha resposta certa, correta aí nesse slide, teria que ser mais 343. Mas o que eu tenho que ter atenção aí? É que se não tem parênteses, eu simplesmente vou repetir o sinal. Mais um. Olha que bonitinho. Ele é negativo. Olha, o expoente é par. Ah, então a minha resposta vai ser positiva? Não. Por quê? Porque não tem parênteses. Quem está elevado à quarta potência é apenas o número 1. Então, eu vou copiar o sinal de menos e vou repetir o número 1 4 vezes. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 1 também vai dar 1. Então, a minha resposta será menos 1. Lembrando que se estivesse dentro do parênteses, daria mais 1. Ainda na potenciação dos inteiros, tá, gente? Vamos fazer aqui algumas potências. Olha que gostoso. E só olhando o sinalzinho e expoente. Delícia, né? Eu gosto. Eu adoro. Vamos lá. O primeiro. Deixa eu ver se tem mais algum. Se eu coloquei mais... Ah, eu sempre coloco mais um. Sempre vou até a letra I. I de quê? I de Holanda. Fazer o quê, né? Bom, eu tenho mais 3 elevado ao quadrado. Tá vendo que tá todo mundo dentro do parênteses? Então, vai depender se ele é positivo e também se o expoente vai ser par ou ímpar. Então, o primeiro é positivo, a resposta é positiva. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3... Ih, eu coloquei até a J, gente. 3 vezes 3 é igual a 9. 5 ao cubo é positivo, resposta positiva. É o 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Resposta positiva porque ele já era positivo. Letra C. É positiva a base? A resposta é positiva. 7 ao quadrado. 7 duas vezes. 7 vezes 7, 49. Portanto, mais 49. Agora, I, a base é negativa. E o expoente é par ou é ímpar? O expoente é par. Quando o expoente é par, a resposta fica positiva. 11 vezes 11. 11 vezes 11 é igual a 121. Como o meu expoente é par, a minha resposta será positiva. Letra E.
Negativa. Bom, depende então do expoente. Ele é par ou é ímpar? Ele é ímpar. Então, a minha resposta será negativa. Eu farei o 5 3 vezes. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Eu sei que nós já tínhamos feito essa conta antes, mas nós vamos sempre exercitar nosso cérebro. É assim que ficamos inteligentes, gente. Então, deu 125. O meu expoente é ímpar. Como ele era negativo, ele continua negativo. Menos 125. Menos 3 elevado à quarta potência. A minha base é negativa. Mas e o meu expoente? 4. É par ou é ímpar? Ele é par. Se ele é par, a minha resposta vai ser positiva. Não preciso me preocupar. Agora, eu só preciso fazer o 3 4 vezes. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então, a minha resposta tem que ser mais 81. Por que fica positivo mesmo? Porque o expoente é par. Letra G. Menos 1 elevado à sexta potência. Ele é negativo. Mas ele vai continuar negativo na resposta? Não, porque o expoente é 6. E 6 é um número par. Então, vai ficar mais. Mais o quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, zilhões de vezes, sempre vai dar 1. Então, a minha resposta é mais 1. Letra H. Eu adoro quando começa com 2 elevado a várias potências. Adoro o expoente grande, que a gente exercita bastante. Primeiro, ele é negativo. A resposta vai ser negativa? Não. Por quê? Porque o expoente é par, é 8. 8 é um número par. A minha resposta vai ser mais. Então, eu vou multiplicar o 2 8 vezes. Vamos comigo. Super gostoso, adoro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. E 128 vezes 2 dá 256. Então, a minha resposta será mais 256. Letra I, eu tenho um número negativo. E agora, o que eu coloco? Par ou ímpar? Menos ou mais? Não interessa, é zero. O expoente é zero, a resposta vai ser sempre 1. E a letra J. Eu tenho um número que está elevado ao expoente 1. Qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Se ele é mais 6 elevado a 1, a resposta será mais 6. Em Z, vamos sair da potenciação e vamos à radiciação. Preparei um videozinho bonitinho para vocês. Vamos lá? Presta atenção. Então, mas e agora? E quando não aparece o índice? Então, ele vale 2. E a raiz é chamada de quadrada. Ou seja, a raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 ao quadrado é o mesmo que 6 vezes 6, que é igual a 36. Então, por que eu preparei esse vídeo para vocês? Para vocês perceberem que a radiciação é a operação inversa da potenciação. E coloquei um grupo de rock tocando aí muito bom, que é o Green Day, que é para poder melhorar o gosto musical de todos nós, tá bom? Então, é a operação inversa. Vamos lá. Primeira situação, inversa de potenciação. Se eu tenho um índice, um radical e um radicando, eu tenho uma raiz. A raiz é o resultado desta conta.
que é essa letra B que está aparecendo aqui. Vamos colocar isso em números. Primeiro, vamos relembrar aqui alguns resultados de algumas raízes. Vamos lá. Olha que bonitinho. Raiz quadrada de 4. Por que quadrada mesmo? Porque não aparece o índice, né? E quando o índice não aparece, ele é 2. Que número vezes ele mesmo pode dar 4? Será que é o 1? 1 vezes 1 vai dar 4? Não, não é o 1. Que número pode ser? O 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 25. Que número vezes ele mesmo pode dar 25? Veja bem, tem que ser o mesmo número, não pode ser 6 e 7. Se eu usar o 6, eu tenho que usar o 6 do outro lado também. O único número que vezes ele mesmo dá 25 é o próprio 5. 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 64. Que número vezes ele mesmo pode dar 64? 4? Deixa eu ver. 4 vezes 4, 16. Não, não é 4. Eu já sei. É 8. Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Raiz quadrada de 81. Que número vezes ele mesmo dá 81? Esse é fácil, a maioria sabe. Muito bem. É 9, né? 9 vezes 9, 81. E raiz quadrada de 0. Que número vezes ele mesmo vai dar 0, gente? Por favor, o próprio 0. Já do outro lado, nós temos o contrário. Eu quero descobrir quem é x. Se eu quero descobrir quem é x, eu quero saber que número que eu elevando o 4 ao quadrado vai dar aquele x. Ou seja, o 4 vezes 4 vai dar que número? Aí eu descubro o valor que é o radicando nesse caso. 4 vezes 4 é igual a quem? 16. Então, x é igual a 16. O outro caso, outra raiz quadrada de x. E esse resultado é 6. Então, eu tenho que fazer que conta? 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Ou seja, o x ali vale 36. Por definição, nós temos quais os resultados das seguintes raízes. Veja bem, quando eu falo por definição, é que nem tudo pode ser demonstrado. Algumas coisas na matemática, elas existem para que outras regras possam permanecer existindo. Então, vejam, a raiz quadrada exata de um número, quando existe, é um número inteiro não negativo, que elevado ao quadrado resulta no número inicial, que é o radicando. Por que eu estou falando nisso? Porque a gente vai começar a falar de outros conjuntos daqui para frente. E quando vocês estiverem provavelmente lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão estudar um conjunto chamado conjunto dos números complexos. E no conjunto dos números complexos vão começar a aparecer raízes de números negativos. Mas até chegar lá, para vocês não existe, tá bom? Espera chegar lá nos complexos, ok? Então, alguns casos aqui para vocês. A raiz de 4. Quem é mesmo a raiz quadrada de 4? Que número vezes ele mesmo dá 4? 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 25. É quem? É o 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Raiz quadrada de menos 9. Nossa Senhora, quem pode ser? 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, não é
3, porque ali está menos 9. Menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9. Menos com menos dá mais. Só que lá é negativo. Quando isso acontecer, eu tiver a raiz quadrada ou a raiz de um número cujo índice do radical for par e ela for negativa, para nós, por enquanto, ela não existe, pois ela pertence ao conjunto dos complexos que vocês vão aprender lá na frente, tá bom? Mas e se o negativo estiver fora da raiz? Nesse caso existe, porque eu estou tirando a raiz só do 9. Então, eu vou considerar o sinal de menos e aí eu calculo a raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, é menos 3. Por quê? Porque o menos está fora do parênteses. E aí eu faço 3 vezes 3, que é igual a menos 9. Tudo bem? Vamos a mais um exemplinho. Uma apresentação será feita em um gramado de campo de futebol. Serão 576 pessoas que deverão formar fileiras com o mesmo número de pessoas em cada uma. O total de fileiras coincidirá com o número de pessoas de cada fileira. Então, a gente vai ter que formar um quadrado aí, certo? Ocupando assim uma região quadrada, tá certo que eu falei. Qual o número de pessoas em cada fileira? Então, eu tenho que considerar duas coisas. Eu tenho 576 pessoas que têm que estar em uma região quadrada. Então, para eu descobrir o número de pessoas de cada fileira, basta eu fazer o quadrado de 576. Vixe, será que é tão difícil assim? Vamos ver. Bom, 576 está aqui. Vou pensar em um número razoável. 10 vezes 10 dá 100. Está bem abaixo de 500. 20 vezes 20, não. 20 vezes 20 já está perto, né? Então, vamos ver quanto é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. Está perto. Tá. Agora, eu já sei que é alguma coisa relacionada a 20. O que eu vou pensar? No último algarismo do 576, que é o número 6. Eu sei que 1 vezes 1 é igual a 1. Então, não pode ser 21, porque tem que terminar com 6. 2 vezes 2 é igual a 4. Não pode ser 22, porque tem que terminar com 6. 3 vezes 3 é igual a 9. Não pode ser 3, porque tem que terminar com 6. E 4 vezes 4 é 16. Espera aí, 16, o último algarismo é o 6. Será que é o 4? Então, eu vou pegar aquele 20 e vou colocar mais 4. 24. Vamos ver o que acontece? 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16. Ficam 6, sobe 1. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Vou multiplicar a dezena agora, então vou colocar um sinalzinho de mais aqui na unidade. Vou apagar aquele 1 e vou multiplicar o 2. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Vamos somar agora, né, gente? 6, 9 mais 8 dá 17, fica 7, aí sobe aquele 1 que entrou antes da hora, e 1 mais 4 dá 5. Então, a gente encontra 576, ou seja, a raiz quadrada do 576 é o número 24, porque 24 vezes 24 é igual a 576. Então, qual o número de pessoas em cada fileira? Em cada fileira
teremos 24 pessoas. Raízes de números inteiros. A existência de uma raiz depende se o índice é par ou ímpar. Vamos analisar. Índice par. Quando o índice de uma raiz é par, não existe para os números inteiros, raízes de números negativos. É aquilo que eu falei dos complexos, quando o índice for par. Então, a raiz quarta de menos 16, ela não existe para a gente. Por quê? Porque nem 4 vezes 4 e nem menos 4 vezes menos 4 vai resultar em menos 16. Possibilidade 1, olha aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Olha ali, resposta positiva. A outra possibilidade, mesmo que eu a coloque aqui, vou colocar todo mundo positivo. Vamos ver. Mais com mais, vai dar mais. Mais 4. Mais com mais, vai dar mais. Mais 8. E mais com mais vai dar mais 16. Então, nenhuma combinação de sinais iguais em quantidades pares resultará num resultado negativo. Isso até a gente chegar lá nos números complexos, que é muito mais gostoso de estudar. Raízes de números inteiros ainda. A existência de uma raiz depende se o índice é par ou ímpar. Vamos analisar. Índice ímpar. Quando o índice de uma raiz é ímpar, ela existe para os números inteiros, tanto para os negativos como para os positivos. Então, se o índice é ímpar, não me interessa se ele é positivo ou negativo, a raiz vai existir. Então, tem dois tipos de raízes aqui. A raiz cúbica de mais 27 e a raiz cúbica de menos 27. Que número que eu multiplico 3 vezes por ele mesmo, que vai dar 27? Nós devemos pensar que esse número vai ter que dar mais 27 ou menos 27. Vamos pensar no 3, tá? Possibilidade 1, mais 3. Mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. 3 vezes 3, 9. Mais com mais, mais. Aí eu fico com mais 9 vezes mais 3. 9 vezes 3, 27. Mais com mais dá mais. Aí eu encontro mais 27. Que é a resposta do primeiro, não é isso? Agora, possibilidade 2, vou usar o menos 3. Vamos lá. 3 vezes 3 dá 9. Menos com menos dá mais. Mais 9 menos vezes menos 3. 9 vezes 3, 27. Mais com menos é igual a menos. Então, como percebemos, para os valores negativos, o resultado continuará negativo e para os positivos, ele continuará positivo, mas isso apenas se o índice do radical for ímpar. Exemplo, vamos resolver essas raízes. Raiz quadrada de 64. Que número vezes ele mesmo vai dar 64? Quem? 7 vezes 7, 49. 4 vezes 4, 16. Só pode ser o 8, né? 8 vezes 8, 64. Depois, raiz quadrada de menos 10. O que eu falei mesmo? O índice é quadrada. Quadrada é um índice par. Existe raiz de número negativo cujo índice é par? Não, não no conjunto que nós estamos estudando. Então, nesse caso, ele não vai existir, certo? Depois, de novo, eu tenho outra raiz. Raiz quadrada de menos 16.
O índice é par, porque é 2, é raiz quadrada. Ela é negativa. Existe no nosso conjunto? Não, não existe. A raiz quadrada, portanto, o índice é 2. 2 é um número par e não existe no conjunto que estudamos até agora. Raiz de um número negativo com índice par. Nesse conjunto não existe, portanto, resposta não existe. Raiz quadrada de mais 9. Que número vezes ele mesmo vai dar mais 9? Só pode ser ele, né? 3 vezes 3. Coloca o mais se você quiser, tá, gente? Que a gente sabe que quando o número não tem sinal, ele é positivo. Bom, agora eu tenho de novo uma raiz de um número negativo, só que nesse caso o índice é ímpar. E quando o índice é ímpar, não importa. Se o radicando for negativo, a resposta é negativa. Se o radicando for positivo, a resposta é positiva. Então, que número vezes ele mesmo, ou seja, 3 vezes, vai dar 8? Quem vocês acham que pode ser? 1 vezes 1 vezes 1, vamos ver. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, não pode ser 1. Vou passar para o próximo. Quem é o próximo? O 2. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, a minha resposta vai ser o 2. Só que vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo. Menos 2. O outro. Raiz cúbica, novamente eu estou procurando um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo seja igual a 64. Que número vezes ele mesmo pode ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes para dar 64? 64, vamos pensar. 3, vamos ver se 3 dá certo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Não pode ser. Que outro número poderia ser? 4? Será que se eu colocar 4 aqui vai dar certo? 3 eu já vi que não dá. Vamos pôr o 4. 4 vezes 4 são 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Como o índice é ímpar, permanece o sinal do radicando. Então, vai dar mais 4. Raiz quadrada de 25. Que número vezes ele mesmo dá 25? 5, né? Precisa fazer? Acho que não, né? Bom, raiz cúbica de 125. Olha, só que esse 125 é negativo, mas a raiz é cúbica, então o índice é ímpar. Existe resposta. Eu sei que 5 vezes 5 dá 25. Mas e 25 vezes 5? Dá 125. Só que lá na hora da resposta, eu tenho que considerar o sinal do radicando. Então, vai ser menos 5. Raiz quadrada de 144. Que número vezes ele mesmo vai dar 144? 12 vezes 12. E a raiz quadrada, a raiz cúbica de 8. Que número vezes ele mesmo vai dar o 8? 3 vezes, hein, gente? Eu tô só demonstrando a conta aqui do 144, tá bom? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4. E 4 vezes 2 são 8. Portanto, a raiz cúbica de 8 é 2.
Agora é a sua vez de praticar. Faça os exercícios do formulário de avaliação de números inteiros e envie os mesmos até a data prevista. Muito obrigada. Esses slides foram elaborados por mim, pela professora Rafaela Fabre e pela professora Francine. Até a próxima aula. Um beijo.